Em 2016, quando o então presidente interino Michel Temer tinha acabado de tomar o poder, postamos este vídeo apontando para uma conspiração em curso no Brasil. As gravuras nas cartas são assustadoramente idênticas a algumas tragédias de impacto mundial ocorridas depois do lançamento do RPG. Se levarmos em conta que o presidente interino Michel Temer foi informante dos Estados Unidos em 2006, membro de uma das mais conhecidas sociedades secretas, para ele, os interesses da ordem devem estar acima de tudo. Hoje, um ano depois, a conspiração Temer já é uma realidade. Mesmo após ser grampeado em conversa suspeita na calada da noite, atingir um índice de reprovação histórico e ver aliados-chave serem denunciados por corrupção, Michel Temer conseguiu barrar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra si na Câmara dos Deputados. Digo sim ao relatório do nosso sábio relatório. Mas como entender que a ex-chefe do Poder Executivo foi arrancada do poder por supostas pedaladas fiscais, enquanto que o atual presidente conseguiu se safar do impeachment, mesmo com denúncias de crimes graves contra ele, gravações, malas de dinheiro, compra de deputados? Temer, eu te amo. Você sabia que 2 dias apenas após o impeachment da ex-presidente, o Senado aprovou uma lei que passa a permitir pedaladas fiscais? Pesquise. Voltando a Michel Temer, não lhe parece estranho que um presidente se mantenha no poder, mesmo mergulhado em um lamaçal de corrupção? Sua influência e aliados na política foram suficientes para livrá-lo de acusações notoriamente mais graves que meras pedaladas fiscais? Ou será que forças invisíveis atuaram nos bastidores do poder a fim de mantê-lo na presidência? Eles pensam que nos venceram. Temer chegou ao poder após o impeachment de Dilma Rousseff e já no início de seu mandato deu mostras de que trabalharia contra o Brasil ao conseguir aprovar sem grandes dificuldades ainda em 2016 a chamada PEC do teto, que congela gastos públicos por 20 anos, incluindo investimentos em educação e saúde. Mas este mesmo governo parece não estar preocupado em gastar com publicidade. A campanha publicitária do governo federal que defende a reforma da Previdência custou mais de 59 milhões aos cofres públicos. Nem mesmo a prisão de figuras importantes de seu partido, como o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, o deputado Rodrigo Rocha Loures e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, afetou o relacionamento de Temer com os deputados e senadores. Uma mala com R$500 mil recebida pelo deputado e aliado de Temer, Rocha Loures, assim como as gravações da JBS, serviram de base para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, acusar o presidente de corrupção passiva e de ser o destinatário final da mala recheada de dinheiro. A partir daí, Temer passa a se utilizar de subterfúgios nada ortodoxos para enterrar as acusações. Não renunciarei. O presidente usurpador manteve uma agenda intensa e legislou para garantir sua permanência no cargo. Para tanto, se utilizou de manobras, favores, acordos escusos e brechas na lei para se livrar do impeachment iminente. A movimentação não parou às vésperas da votação. Um dia antes da Câmara decidir seu futuro, Temer articulou com a bancada ruralista, uma das maiores do Congresso Nacional. O grupo se organiza por meio da Frente Parlamentar Agropecuária e afirma ter 200 deputados federais em exercício. Há membros da bancada que ocupam postos chaves, como o ministro do Esporte Leonardo Pisciani e o ministro da Secretaria de Governo Antônio Imbaçaí. Somado a tudo isso, a grande maioria dos parlamentares e do judiciário em Brasília pertence à maçonaria, organização de rituais secretos, da qual o presidente também faz parte. Em uma situação onde seu membro mais ilustre tem o mandato ameaçado, toda a maçonaria brasileira trabalhará para mantê-lo no poder, assegurando assim os interesses da ordem.
não há dúvidas de que a inacreditável absolvição de Temer na Câmara teve interferência maçônica. Para obter apoio, o governo garantiu outros privilégios aos parlamentares membros da bancada ruralista. Temer assinou uma medida provisória que alivia dívidas previdenciárias do grupo, por meio de alterações no Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural. O PMDBista garantiu uma diminuição nos impostos pagos pelos produtores rurais e também descontos para aqueles endividados com a União. Para um presidente que diz não se importar com popularidade, estas medidas provam que, de fato, seu compromisso não é com o povo, mas com a elite e com os grandes latifundiários. As condições que a gente tem que pedir a Deus, melhor. Assista aos vídeos Oculto Revelado. Você vai se surpreender. A negociação não parou durante a votação. O ministro Embaçaí operou um balcão de negócios no plenário durante a sessão que decidiu sobre a denúncia da PGR. Segundo a Folha de São Paulo, o tucano intermediou a concessão de cargos e emendas parlamentares no plenário com auxílio de uma planilha. As emendas parlamentares são ferramentas previstas pela Constituição para os congressistas aplicarem recursos em programas ou obras que consideram viáveis. Os políticos costumam usar as emendas para enviar dinheiro a seus estados ou redutos eleitorais. Entretanto, como sua liberação depende do aval do Poder Executivo, as emendas parlamentares acabam virando uma moeda de barganha política muito usada em Brasília. Foi o que aconteceu no dia 13 de julho de 2017, quando a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara rejeitou o relatório do deputado Sérgio Sveiter, que recomendava o prosseguimento da denúncia contra o presidente Michel Temer. Inacreditavelmente, logo após essa votação, os deputados da CCJ deliberaram sobre o novo parecer de autoria do deputado Paulo Abiakel, que recomendava ao plenário a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer. Esse parecer foi aprovado. Todos os congressistas que rejeitaram o primeiro relatório do deputado Sérgio Sveiter foram comprados por Temer com emendas parlamentares. Uma manobra suja, digna de um chefe de quadrilha. A mídia empresa se encarregou de amenizar o tom da notícia e o povão não atentou para a gravidade da denúncia. Levantamento da agência Lupa indicou que até o dia 19 de junho, Temer liberou mais de 3 bilhões em emendas para 465 deputados e 75% deste valor foi empenhado a partir de junho, quando já havia explodido a delação da JBS. Mas ninguém bateu panela. Num país afundado em grave crise econômica, é estranho que o presidente que fala em cortar gastos use tanto dinheiro em causa própria. Temer também foi beneficiado pela ausência de grandes protestos populares. Durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff, milhares de pessoas e artistas ocuparam as ruas pedindo a saída da petista. No caso de Temer, houve atos em capitais após a delação da JBS, mas nada comparável às manifestações contra a ex-presidente. Movimentos ativos, organizados pelas redes sociais, como o Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua, não mobilizaram nenhum ato para a votação da denúncia da PGR. Livre de processo, com o olhar altivo de um déspota, o prepotente presidente conspirador agora começa a se vingar dos parlamentares traidores, segundo ele. Mas veja que ironia, que moral tem o atual presidente para cobrar fidelidade. Vingança e perseguição são recursos também muito usados em sociedades secretas. A última manobra asquerosa de Temer foi entrar com um pedido audacioso no STF de impedimento do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, das investigações que envolvem seu nome. Num tom hostil e depreciativo, como é próprio da quadrilha maçônica organizada, o pedido tenta colocar em dúvida a idoneidade de Rodrigo Janot. O Procurador-Geral da República ainda deve denunciar o presidente por outros crimes antes do fim de seu mandato, em setembro de 2017.
A substituta de Janot será Raquel Dodge. Ela foi a segunda mais votada em eleição interna da ANPR, que elaborou lista de 3 candidatos ao cargo. Temer quebrou uma tradição que vinha desde 2003 em escolher o nome mais votado da lista, preferindo a segunda mais votada, Raquel Dodge, por obviamente ser sua aliada. Embora o presidente tenha a liberdade de optar por qualquer um dos 3 nomes, o normal e esperado é que a candidatura mais votada seja a escolhida. Decidindo pelo nome de Raquel Dodge, fica clara a motivação política de Temer. Outra manobra a seu favor. Hoje, a lei da terceirização, que altera direitos de todos os trabalhadores, já foi aprovada. Vemos a Petrobras, que um dia já foi um dos orgulhos nacionais, desmoralizada e desvalorizada em todo o mundo, graças a uma crise fabricada por organismos internacionais, sendo esquartejada e vendida pedaço a pedaço. E o gigante sul-americano, que vinha assumindo o papel de protagonismo no mundo, o gigante que supostamente tinha acordado, agora prostrado, amarga estatísticas e índices econômicos dos anos 80, desemprego, pobreza, fome, miséria e violência. Efeitos percebidos não pelos ricos e nem tanto pela classe média, mas principalmente pelos mais pobres. E você, ainda acha que conspirações não existem? A Casa dos Profetas Profanos. Adquira pelo site ou diretamente com a gente por meio de nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Curta nossa página no Facebook. Assista aos vídeos Oculto Revelado. Você vai se surpreender.